e os poucos passageiros sentados estavam estranhos. Todos olhavam para a frente, imóveis, como se estivessem em transe. E aí, beleza? Eu sou o Rafael e você está no canal Relatos Assombrados. Se você gosta de histórias de terror, relatos de assombração, relatos sobrenaturais, você está no canal certo. Aproveite, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e deixa um comentário aqui sobre o que você está achando. E aproveitem também e já curte esse vídeo para que possa ajudar aí o nosso trabalho. Agora, sem mais enrolações, vamos lá para mais um relato. Meu nome é Eduardo, tenho 37 anos, sou técnico em eletrônica e moro em Guarulhos, na Grande São Paulo. O que vou contar aqui é real, por mais absurdo que pareça ser. Não estou buscando atenção, curtidas ou fama. Estou apenas tentando dividir algo que me atormenta até hoje. Porque desde aquele dia eu nunca mais consegui andar de ônibus sem sentir medo. Tudo começou numa sexta-feira chuvosa de março de 2017. Eu trabalhava em uma assistência técnica no centro da cidade e por volta das 7 da noite decidi pegar um ônibus diferente do que costumo pegar. O trânsito estava um caos e o app mostrava que o meu ônibus habitual estava a quase 1 hora de atraso. Foi então que eu vi outro coletivo se aproximando do ponto. Era um modelo mais antigo, mas parecia limpo e estranhamente vazio. O letreiro eletrônico estava piscando e ilegível. Só dava para ver um número 7 e outros caracteres estavam corrompidos ou falhando. Mesmo assim, resolvi entrar. Devia passar por perto do meu bairro, imaginei. A primeira coisa que me incomodou foi o silêncio. O motorista não respondeu meu boa noite e os poucos passageiros sentados estavam estranhos. Todos olhavam para a frente, imóveis, como se estivessem em transe. Ninguém usava celular, fones de ouvido, nada. Nem cochichos, nem respiração alta, apenas o som do motor e da chuva batendo na janela. Achei estranho, claro, mas estava cansado e só queria chegar em casa. Sentei num banco mais fundo, encostei a cabeça no vidro e fechei os olhos. Não devo ter dormido por mais que 5 minutos. Mas quando abri os olhos, percebi que algo estava muito errado. A cidade não era mais a mesma. As ruas por onde o ônibus passava estavam vazias. Nem um carro, nem um pedestre. Os postes, quando acesos, emitiam uma luz alaranjada, fraca, quase morta. As fachadas dos comércios estavam cobertas com placas metálicas, alguns com símbolos que eu nunca tinha visto antes. Uma espécie de espiral com riscos ao redor, como se fosse uma runa antiga. Pensei que estivesse em algum bairro afastado, tentei puxar o celular do bolso para olhar o GPS, mas ele simplesmente apagou quando tentei desbloquear. A tela piscou em branco por 1 segundo e desligou. Tentei religar, mas nada. Olhei novamente ao redor e percebi que os passageiros tinham mudado. As pessoas que estavam no ônibus agora não eram mais as mesmas de antes. Não consegui ver seus rostos claramente. Pareciam borrados, distorcidos, com uma imagem embaçada. Os olhos, porém, brilhavam em tons esbranquiçados, sem pupila, como se estivessem feitos de névoa. Nenhum deles parecia perceber minha presença, mas eu sentia que estavam conscientes de mim, como se me vigiassem sem virar a cabeça. Comecei a entrar em pânico. Levantei e fui até o motorista. Ele usava um boné escuro e um casaco grosso com gola levantada. Sua pele era muito pálida e os olhos que vi pelo retrovisor eram fundos, sombreados, como se não dormisse há dias. Perguntei: "Moço, que linha é essa? Para onde estamos indo?" Ele não respondeu. Apenas virou um pouco a cabeça e disse com voz rouca: "Já estamos quase chegando, seguro e firme." Meu estômago gelou. Olhei pela janela, a paisagem urbana havia sumido. Agora passávamos por uma estrada estreita, cercada de árvores retorcidas, sem folhas. Era como uma floresta morta, iluminada apenas pela luz fraca interna do ônibus. Não havia lua, nem céu visível, apenas escuridão em todas as direções. Então algo ainda mais absurdo aconteceu. Uma figura surgiu no meio da estrada. O motorista nem diminuiu a velocidade. Eu gritei, achando que íamos atropelar alguém. Mas o ônibus simplesmente atravessou a figura, como se fosse feita de fumaça sólida. Senti um calafrio profundo na espinha. Era uma mulher vestida de branco, cabelos longos caídos na frente do rosto. Parada com os braços abertos, e eu juro, ela me olhou nos olhos no momento em que passamos por ela. "Volte", ela sussurrou dentro da minha cabeça. Foi aí que percebi
Eu tinha entrado em algum tipo de lugar que não era a nossa realidade. Era como se estivesse no reflexo sombrio da cidade, uma outra dimensão, um lugar entre mundos. Um nome veio à minha mente, um nome que eu já tinha lido em fóruns obscuros na internet anos atrás, mas sempre considerei lenda urbana: Sete Além. Comecei a suar frio, lembrei dos relatos, pessoas que embarcaram em ônibus, em trens e foram parar em uma realidade paralela. Uma cidade onde o tempo corre de maneira diferente, onde seres observam silenciosamente e quem entra nem sempre consegue sair. Resolvi agir, fui até a porta do ônibus e comecei a bater, gritar, implorar para descer. Os passageiros começaram a se mover lentamente. Todos se viram ao mesmo tempo para mim. A sincronia era inumana, e então todos começaram a murmurar a mesma frase em uníssono. Já está entre nós, já está entre nós, já está entre nós. Meus ouvidos doíam, o som era grave, pesado, como se vibrasse dentro da minha cabeça. O motorista finalmente parou o ônibus. A porta se abriu com um estalo e o motorista disse apenas: "Desça, você foi aceito." Fui jogado para fora como uma força invisível. Caí de joelhos numa estrada coberta por névoa espessa. Quando olhei para trás, o ônibus já não estava mais ali. A cidade diante de mim, igual à minha, mas tudo estava errado. As ruas tinham nomes diferentes, as placas pareciam em outro idioma, apesar de eu conseguir entender. As pessoas tinham um vazio no olhar, desconfiado. Quando alguém passava por mim, virava o rosto, como se eu tivesse cheiro de podridão. Andei por horas, não havia relógio, nem sol, nem noite, apenas uma penumbra constante. Entrei numa espécie de lanchonete tentando pedir ajuda, mas a mulher no balcão me olhou fixamente e disse: "Você não devia ter vindo." "Como eu saí daqui?" perguntei. Ela não respondeu, apenas apontou para uma porta nos fundos. Entrei. Era uma escada que descia sem fim, degraus de madeira velha, rangendo a cada passo, a cada lance. O som ao redor mudava. Primeiro era um choro infantil, depois uma risada grotesca, depois som de passos atrás de mim. Quando finalmente cheguei ao fim, havia uma porta de ferro. Abri com força e acordei. Simplesmente acordei no meu quarto. Suado, roupa molhada como se estivesse caminhado sob chuva. O celular do lado da minha cama com várias chamadas perdidas do meu chefe. Horas se passaram, tentei ignorar. Achei que podia ter sido um pesadelo vívido, mas a cada dia que passava, pequenos sinais me mostravam que algo tinha mudado. O nome da rua da frente agora era diferente. Meus vizinhos pareciam me olhar com mais desconfiança. Um detalhe estranho na foto da minha infância. Meu irmão, que antes sorria na imagem, agora estava com os olhos fechados, como se dormisse, mas ele nunca fechava os olhos para fotos. Até hoje eu não sei se voltei realmente, ou se estou numa cópia imperfeita do meu mundo, se ainda estou em Sete Além. O que eu sei é que de tempos em tempos recebo uma mensagem no meu celular, sempre às 3h33 da manhã. Uma notificação aparece e desaparece em segundos. Nunca consigo abrir a tempo, mas o conteúdo é sempre o mesmo. Você pertence a nós agora. Muito bem, pessoal, esse foi um relato muito bacana, né? Muito assustador sobre Sete Além. Se você curtiu esse relato, deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você acredita nesse mundo paralelo aí, Sete Além, curte esse vídeo para que ele possa ser divulgado para mais pessoas. Eu agradeço muito a tua audiência e fique com Deus e até a próxima. Tchau.